E se eu te dissesse que não são as suas crenças limitantes que estão te travando, mas sim o personagem que você está interpretando e a caixa invisível que ele decidiu morar? Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar por que é que você se sente preso, mesmo sabendo que você tem potencial. Eu vou te mostrar como as crenças realmente funcionam e como elas criam uma espécie de caixas vibracionais. Eu vou te mostrar como que você vai realinhar as tuas crenças com a realidade que você quer viver e como ativar o modo criador que existe dentro de você para sair desse personagem limitado. E esse tema ele é tão sério que, se você realmente internalizar e entender o que eu vou te falar aqui, você nunca mais vai olhar para a tua vida, para o dinheiro, para os relacionamentos e nem para a espiritualidade da mesma forma. É literalmente o tipo de coisa que muda o rumo da nossa vida, sabe? Eu te convido a ficar comigo até o final, porque lá no final eu vou te dar um passo a passo de como você vai lidar com as suas crenças limitantes de uma forma definitiva. Eu também tenho um presente muito especial que eu quero te compartilhar no final para ajudar nesse processo. Mas antes, vamos esclarecer um ponto que é comum quando a gente inicia nessa jornada dentro desse mundo de lei da atração, cocriação da realidade, manifestação. A mentira das crenças limitantes. Sabe, quando a gente inicia nesse mundo espiritualista, a gente começa a acreditar que o nosso maior problema são as tais crenças limitantes. Mas deixa eu já começar com uma bomba aqui. Toda crença limita, até mesmo aquelas que nós chamamos de positivas. Mas por quê? É porque simplesmente toda crença ela recorta a realidade. Toda crença ela define como se fosse bordas. Ela diz que isso aqui é possível, isso aqui não é. A crença é como se fosse um filtro. E o filtro ele cria limites. Então a gente pode, nesse caso, dizer que não existem crenças limitantes e crenças não limitantes. O que existe é crença alinhada com a realidade que você deseja ou crença desalinhada com a realidade desejada. Então o problema aqui não se trata de limpar as crenças limitantes, mas sim o problema é em qual caixa vibracional você decidiu viver. E se eu te mostrasse que a razão pela qual você não consegue sair dessa caixa não tem absolutamente nada a ver com força de vontade? O que eu vou te mostrar agora vai virar sua cabeça do avesso. Para algo virar crença, não basta simplesmente pensar. É preciso de quê? Emoção. E a emoção, ela é a linguagem da mente subconsciente. A emoção ela é como se fosse, assim, se a gente for fazer uma analogia, um carimbo, que ele diz assim, isso aqui é importante, grava. Então a equação ela ficaria mais ou menos assim. Emoção forte mais pensamento repetitivo é igual a crença. E a crença ela entra no subconsciente, e o subconsciente, como servo fiel que ele é, ele simplesmente executa, ele não questiona. E a realidade que você vive, ela é formada pelo conjunto das emoções mais fortes que você sustenta pela maior parte do tempo. E é por isso que a tua vida ela parece repetir histórias. Ela é o mesmo script repetido várias vezes, só mudando os personagens e cenários diferentes. E agora, se isso aqui já está profundo, você precisa ver o que eu vou te mostrar agora sobre como as paredes dessa caixa são construídas e como você está preso nela sem nem perceber. Imagina que cada crença é como se fosse uma parede. Você coloca uma parede aqui
crença sobre dinheiro. Você coloca outra parede aqui, crença sobre amor. Você coloca outra parede aqui, crença sobre quem você é. Você coloca outra parede aqui, crença sobre como o mundo é. E quando você vê, você já está dentro de um quarto sem janela. Por exemplo, dinheiro é difícil, homem nenhum presta, as mulheres são todas interesseiras, eu não sou bom o suficiente, nesse país é impossível prosperar, na minha família ninguém consegue prosperar. Não importa o quão grande a sua alma seja, se você escolher uma caixa pequena para viver, você vai continuar batendo cabeça no teto o tempo todo. Só que tem algo ainda mais perturbador sobre essas paredes. Elas não são como se fosse parede de tijolo fixas. Elas não são como se fossem objetos inanimados. Elas começam a se mexer, a criar literalmente vida própria. Porque olha só, as crenças, elas não são só frasezinhas. As crenças, elas são como se fossem organismos energéticos que você alimenta. O pensamento, ele gera um impulso elétrico. O sentimento gera um campo magnético. Junto, isso forma um campo eletromagnético, uma espécie de padrão vibracional. E esse padrão aqui, que eu falei antes, que é o organismo vivo, ele não quer morrer, ele não quer deixar você. Ele quer se manter vivo e ele vai buscar validação através da realidade. Se você acredita que você precisa sofrer, penar para ter resultado, então você cria uma entidade vibracional que vai comprovar isso para você o tempo todo. Então a vida, ela começa a te mostrar exatamente esse roteiro, mas não porque é uma verdade universal, mas é porque é a sua verdade. Por exemplo, eu preciso trabalhar duro, senão as coisas não vêm. Todo relacionamento acaba mal, putz, nada dá certo para mim. E eu me arrepio só de falar isso. E aqui entra algo perigoso, porque parece que quando a realidade confirma a nossa crença, nós sentimos uma espécie de alívio estranho. É como se dissesse para nós, ó, tá vendo? Eu tinha razão. E isso é simplesmente essa prisão, esse personagem que ele prefere estar certo, mesmo que isso destrua a vida. Olha só, isso que eu tô te passando aqui, tá fazendo sentido? Você tá começando a sentir aquele clique interno? Tá começando a perceber esse padrão na tua vida? Faz o seguinte agora, mas faz com consciência, tá? Curta esse vídeo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu quero que você respire fundo também, dê um pause rapidamente nesse vídeo, respire fundo e escreva aqui embaixo: eu escolho a minha nova caixa. Porque isso não vai ser um simples comentário, isso já vai tirar a tua mente do modo de só consumir e entrar rapidamente no modo criador. Se você quer ir mais fundo ainda, entra no meu canal do Telegram, o Portal do Criador. Você vai encontrar ele aqui no quarto link da descrição. É um canal VIP totalmente gratuito, onde lá eu compartilho princípios, insights e práticas diárias para elevar a tua frequência e ativar o Criador dentro de ti. Se esse conteúdo aqui do YouTube já está te impactando, lá dentro você vai sentir isso em outro nível. E quando você entender isso aqui que eu vou te mostrar agora, você nunca mais vai lutar contra uma crença do mesmo jeito. Que você vai entender que o problema nunca foi a crença. Vamos simplificar o jogo aqui então. Não existe crença boa ou ruim em essência, tá? O que existe é uma crença que te aproxima da realidade desejada e uma crença que te afasta da tua realidade desejada. Ponto final. E a pergunta de ouro aqui é a seguinte: essa crença, ela me aproxima ou ela me afasta da realidade que eu quero viver? Se ela se aproxima, é porque ela é uma crença alinhada.
E se ela te distancia da realidade, é porque ela é uma crença desalinhada. E percebe que é simples de perguntar. O problema é você ser honesto com a resposta. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu preciso trabalhar muito, exaustivamente, para aí eu merecer dinheiro. Isso te leva para a tua realidade desejada, onde o dinheiro é em abundância, onde você tem tempo, onde você tem saúde e energia para usufruir do dinheiro? Ou ele te afasta, te prende numa vida de exaustão, de trabalho árduo, e você nunca vê o dinheiro de fato vir em abundância para você? Relacionamentos sempre dão errado. Isso te leva para uma vida onde você desfruta e usufrui de um amor saudável, um relacionamento leve e construtivo, ou te afasta dessa realidade e te prende numa realidade onde você é constantemente rejeitado, rejeitada? Mas se é tão simples assim, você deve estar se perguntando: por que é tão difícil mudar uma crença? Porque quem está tentando mudar é o personagem. E quando eu digo personagem, eu quero dizer que é quem você aprendeu a ser, quem você acredita que você é. Ele é a soma dos teus traumas, das tuas memórias, das suas histórias, dos seus rótulos, da sua cultura, da sua família. E veja bem, isso que eu vou falar agora é muito profundo e vale um vídeo só para isso, mas nós somos seres de pura consciência, nós somos pura consciência. Porém, esse personagem é algo necessário para a gente jogar esse jogo aqui dessa realidade. Ou seja, é como se fosse uma roupa, é como se fosse um personagem mesmo de videogame que precisa ter as características dele lá determinadas. Quando você vai jogar um jogo de videogame, você define ali as características do seu personagem, você escolhe ali a historinha do personagem e tal. E é assim basicamente que funciona. Ou seja, o personagem, ele é algo necessário, não tem como lutar contra esse personagem. Mas esse personagem, ele muitas vezes é limitado. Esse personagem, ele pensa muitas vezes assim: puxa, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que manifestar isso, mudar aquilo, lutar contra aquilo outro. Mas aqui tá a virada e eu quero pedir, por favor, que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora, porque é extremamente profundo. Isso aqui é o ouro desse vídeo, é o ponto alto. O personagem, ele não manifesta nada. Quem manifesta é o Criador que tá usando esse personagem. E ativar esse modo criador que nós somos por natureza, nada tem a ver com técnicas, nada tem a ver com pensamento positivo. E olha só, na Bíblia tem uma passagem. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus, ele foi simplesmente o maior mestre da manifestação que já passou por essa terra. E Jesus, ele falava sempre por metáforas, né? Por parábolas. E quando ele diz que para o homem é impossível, Jesus está se referindo a esse personagem limitado que nós acreditamos que nós somos. E quando ele diz que para Deus tudo é possível, ele não está falando de um senhor de barba que fica sentado numa nuvem. Ele está falando o quê? Que Deus é essa consciência que está por trás, aquele que observa, o Criador que está dentro de cada um de nós. O personagem é limitado pelas regras desse jogo físico, pela lógica. E o Criador, ele é ilimitado, ele não tem essas limitações. E é por isso que quando você só se identifica com o personagem, eu sou a Maria, eu tenho 50 anos, etc, etc, você vai acreditar que as coisas são de fato impossíveis. Quando você começa a operar nesse modo aqui, o campo inteiro, ele muda. E a questão aqui não é: ai meu Deus, eu moro num lugar tão pobre, eu não tenho dinheiro nenhum,
Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para manifestar aquela viagem que eu quero ir para Disney? Ai meu Deus, como é que eu vou manifestar aquele trabalho que eu quero tanto? Ai meu Deus, eu não tenho informação nenhuma, eles nunca vão me chamar para trabalhar naquele emprego desejado. Ai meu Deus, será que eu nunca vou conseguir passar nesse concurso? Como é que eu vou manifestar isso? Como é que eu vou manifestar aquilo? A pergunta é, como eu volto a lembrar quem está usando o personagem? E quando você entende isso, surge a pergunta mais importante. Ok, Denner, e como eu começo a operar a partir desse lugar, desse estado de criador? E é isso que eu vou te passar agora, um passo a passo completo. Então pega o caderno e se prepara. No primeiro passo, você vai tornar as suas crenças conscientes. Você vai listar as suas verdades pessoais, do tipo, o dinheiro é assim, o amor é assim, a vida é assim, eu sou assim. E o ponto-chave aqui é que você entender se isso aqui é de fato uma verdade, que você bate o martelo, você fala assim, é verdade, os homens não prestam. É verdade, as mulheres são todas interesseiras. O dinheiro não dá em árvore mesmo, é difícil, tem que trabalhar duro. Se isso for uma verdade, é uma crença. E veja bem, eu não quero que você escreva só as crenças negativas, aqui é para você de fato listar, você fazer um check-up. Quando você fala de dinheiro, escreve as suas crenças que você tenha relação com o dinheiro, relacionamentos, escreve as suas crenças em relação a relacionamentos, a sua vida, ao funcionamento da vida, escreve ali como você acha que a vida funciona, escreve como você acha que você é, e às vezes você pode acreditar coisas boas sobre você. Você pode acreditar que você é uma pessoa que se comunica bem, que tem facilidade em transmitir ideias, isso são crenças também. Então você vai listar, vai fazer um check-up completo, vai listar uma por uma. E no passo de número 2, você vai pegar cada crença, uma por uma, e você vai se perguntar, essa crença, ela constrói ou ela sabota a realidade que eu quero viver? O passo de número 3, esse é um dos mais trabalhosos e mais complexos. Você vai tirar a energia das crenças desalinhadas. Para de ficar defendendo as suas crenças desalinhadas. Para de ficar contando histórias que reforçam essas crenças. Para de usar os exemplos do passado para provar, é assim mesmo. Tá vendo? É assim mesmo. O passo de número 4, você vai começar a alimentar as crenças alinhadas com emoção. Não é só ficar repetindo frase, é sentir a emoção de quem já vive aquilo. E não entenda que você precisa de uma grande emoção explosiva, de euforia, de estar feliz e alegre, saltitando. Não, você vai alimentar com emoção as crenças que são alinhadas. E você vai alimentar muitas vezes com uma emoção de calma, de serenidade, de convicção de que aquilo já é real. E entenda que todas as crenças são válidas. Todas. Tanto as que você acredita como negativas ou como as positivas. Você está só fazendo o quê? Trocando de caixa aqui. Não é invenção. Você não está inventando. Eu estou me auto-enganando. Não é. Porque você já está se auto-enganando o tempo inteiro com as crenças que ficam te puxando para baixo, que ficam te desalinhando da tua realidade desejada. O que você vai fazer aqui é simplesmente começar a alimentar as que te aproximam daquela realidade desejada. Isso não é invencionice, não é auto-engano. Isso é escolha. Você vai simplesmente escolher uma nova caixa. E o passo de número 5, ele é o mais profundo, o mais transcendental de todos. Ele é um dos que precisa de mais consciência, de mais meditação, de mais reflexão mesmo e conexão com o seu ser. Você vai sair do personagem e lembrar do Criador. Então, antes de você agir, antes de você decidir, antes de você tentar controlar, para, respira fundo e lembra, eu não sou esse personagem. Eu sou a consciência que está usando esse personagem. Eu, como consciência infinita, eu posso escolher o que eu quiser. Isso aqui muda completamente a energia de tudo que você faz. E tem ainda um último insight que eu quero compartilhar com você de bônus aqui, que se você entender, você nunca mais vai ser manipulado pelas tuas crenças. E esse é o ponto que
fecha tudo isso com chave de ouro. Já que toda crença te coloca dentro de uma caixa e não tem como escapar dessa caixa, a pergunta principal é: qual caixa que você vai escolher? A caixa da escassez? A caixa do drama? A caixa da vítima? A caixa da culpa? Ou a caixa da identidade do Criador em ação? É preciso a gente entender que o universo é mental e que a nossa vida ela é o resultado dessa espécie de arquitetura mental que a gente escolhe sustentar. E quando a gente muda a mente, o universo inteiro muda. Aqui no terceiro link você vai encontrar um presente especial que eu deixei também, o Guia da Manifestação Consciente. É um agente no ChatGPT que vai te ajudar a sustentar essa identidade do Criador, mesmo naqueles dias em que você estiver passando por maus momentos. E agora que você já sabe que o problema nunca foram as crenças limitantes, mas apenas as crenças desalinhadas que você escolheu para sua vida, clica nesse vídeo aqui do lado para você entender que o ego ou o eu que você acreditava ser o vilão da história, na verdade, nunca foi o problema. E como isso muda completamente a forma com que você lida com a tua própria mente. Você precisa entender o que eu te falo nesse vídeo aqui se você quer finalmente parar de se sabotar e entrar no modo criador consciente da tua própria vida. Clica no vídeo e eu te encontro lá.